Sejam todos bem-vindos ao curso de Cálculo 2 do FRJ, nesse período letivo excepcional. Eu sou o professor Henrique Aquino e hoje vou começar a falar sobre equações diferenciais, que são o assunto da primeira parte desse curso de Cálculo 2. Primeira coisa, o que são as equações diferenciais? São equações nas quais o objeto que a gente quer descobrir são as funções, então as incógnitas são funções. No caso do cálculo que estudamos, funções reais. E essas funções devem ter pelo menos uma derivada representada na equação. Vejamos alguns exemplos. Primeiro exemplo, f' de x igual a 2. É uma equação diferencial porque eu tenho uma derivada e eu gostaria de saber que função é essa. Então, quem é f de x? A f de x é a minha incógnita. Então, f seria uma variável aí da minha equação. Outra forma da gente representar a derivada, como a gente já viu, é com essa fração, né? d2, a segunda derivada de y, com relação a t. d2 de y sobre dt2, mais y igual a zero. Por mais que no cálculo 1 a gente tenha usado mais a notação de cima, essa vai ser bem conveniente para... A de baixo vai ser bem conveniente, então a gente costuma usar também bastante. E aí, bom, tem outra equação diferencial, o y dependendo de x, então a minha incógnita é o y. Outra equação diferencial, nesse caso a gente tem uma equação de diferenciais, onde está representado de outra forma as minhas derivadas. Aqui eu tenho uma equação um pouco diferente, a gente tem esse símbolo aí, o dron é uma letra grega, que a gente usa para derivadas parciais, coisa que a gente ainda não viu no cálculo 1, vamos ver no cálculo 2. Essa equação aqui, ela foge do nosso escopo, mas é um tipo de equação diferencial. Eu tenho uma variável, eu derivo ela com relação a duas variáveis diferentes. Ora derivo U com relação a t, ora derivo U com relação a x. E outra forma de representar é como uma função, né? Z sendo função de x e y, já tenho outra equação aí no final. E uma equação que depende das suas derivadas. E eu quero descobrir quem é z em função de x e de y. A gente vai descobrir que nem sempre é fácil resolver esse problema. Nem sempre a gente consegue achar uma solução para essas equações. Então, para isso, eu vou comentar alguns termos que não se preocupem em gravar, eles são úteis para a gente se guiar quando encara uma equação diferencial nova. Bom, primeiro, da variável dependente. A variável dependente é a incógnita da equação, ou seja, é a função que está sendo derivada, que aparece ali. Ela está sendo derivada em relação a outras variáveis. Essas são chamadas independentes. Então, por exemplo, se eu tenho f' de x igual a 2, a variável dependente é f de x e a variável independente é o x. A gente pode classificar também as equações. A gente chama equações diferenciais ordinárias aquelas que só dependem de uma variável independente, ou seja, eu tenho f' de x, eu tenho f de x, que depende apenas de x, não de x e de y, por exemplo. E caso eu tenha a minha equação diferencial dependente de mais de uma variável dependente, eu chamo ela de parcial. A ordem de uma equação diferencial é a maior ordem de derivada. Então, se eu tenho f duas linhas de x, eu tenho uma derivada de segunda ordem. Então, a maior ordem de derivação que aparecer no meio da equação vai ser a ordem dessa equação. E, bom, já sabendo qual é a ordem dessa equação, o termo pode estar elevado a algum expoente. O maior expoente que ele aparecer é o grau. Então, voltando à página anterior, a gente pode dar uma olhada como se classificam essas equações. Essa aqui é uma EDO. Eu tenho apenas uma variável independente, que é o x. Ela é uma equação de primeira ordem, porque eu tenho derivada primeira apenas, da f, por exemplo. E é de primeiro grau. Bem simples. É linear no f' de x. Essa aqui também é uma equação diferencial ordinária.
Aqui ela é de segunda ordem, mas o termo de segunda ordem não está elevado a nada, então é apenas primeiro grau. Aqui é uma equação diferencial ordinária. A gente procura quem é o termo de maior ordem. O termo de maior ordem é o 4, nesse caso. Então, quarta ordem, classificação da equação. E esse termo, ele está elevado ao quê? Está elevado ao cubo, então é uma equação de terceiro grau. Aqui eu tenho uma EDO, mais uma vez, de primeira ordem, porque eu não tenho diferenciais de ordem maior, como poderia aparecer aqui, D2 de y, eu não tenho derivados de ordem maior. E a de primeiro grau, tal como a primeira e a segunda. Bom, a quinta é uma equação diferencial parcial, por quê? Aqui eu tenho derivada com relação a t, aqui eu tenho derivada com relação a x. São duas variáveis independentes diferentes. É a segunda ordem, porque eu tenho aqui uma derivada de ordem segunda, mas essa derivada é primeiro grau mesmo, não tem um outro expoente. E essa última aqui é a mesma coisa da anterior. É uma equação diferencial parcial, a gente pode ver isso só do fato de ser uma função que depende de x e de y, no caso da z. A variável dependente é z, x e y são as independentes. E a gente tem segunda ordem e primeiro grau. Bom, agora que a gente já está mais íntimo das equações, vamos ver de onde é que elas surgem, porque podem ser tão úteis. As equações aparecem na modelagem matemática em geral. A gente pega algum problema da vida real e tenta entender, muitas vezes a partir da taxa de variação, então surgem equações que envolvem derivadas. É o caso da mecânica. Segundo a segunda lei de Newton, a gente tem uma relação entre força e aceleração de um corpo. E a gente pode fazer um exercício em transformar isso numa equação diferencial. Se a gente pegar a posição como y, a segunda derivada vai ser a aceleração. Então eu tenho que massa vezes a segunda derivada de y é igual a força aplicada sobre o corpo, a força resultante. Se a gente olhar para um objeto em queda livre, então a gente vai ter que essa força é a força da ação da gravidade. Convertendo a força resultante numa queda livre sem atrito, a gente vai ter essa expressão. E essa é uma equação diferencial, mas que a gente pode tentar resolver. A gente pode cortar os m's, então eu fico com a segunda derivada de y igual a menos g. Eu preciso de uma função cuja derivada d menos g. Bom, então eu tenho qualquer função que seja menos g t mais uma constante. Essa constante vai ser a nossa velocidade inicial. Então, y' de t vai ser menos gt mais velocidade inicial. E se a gente buscar de novo saber quem é a primitiva de yt, a gente encontra essa expressão. Um recurso que eu gosto para entender melhor equações diferenciais é o campo de direções. Bom, o tipo de equação que a gente vai estar trabalhando hoje é a equação diferencial ordinária de primeira ordem e de primeiro grau. E a gente pode reescrever sempre uma equação desse tipo, com manipulações algébricas, como dy dx igual a uma função que depende de x de y. Daí, se eu comecei sem saber nada sobre uma função y de x, pelo menos agora eu tenho uma informação. Para cada valor de x e cada valor de y, eu vou ter uma inclinação da minha função y de x diferente. Porque uma derivada nos dá de informação a inclinação da reta tangente a uma função. Então, a minha equação diferencial só me dá isso. A partir disso, a gente tenta construir algum conhecimento para descobrir a função. Então, para cada ponto x e y, eu vou ter uma inclinação diferente. Y como função de x, lembra? Bom, se a gente colocar isso num diagrama,
para cada função, para cada posição x, y, eu tenho uma inclinação diferente associada. E é a partir dessas inclinações que a gente consegue encontrar a função, que é uma solução da equação diferencial. Eu vou botar agora um programa em que isso fica mais claro. Então, a gente tem aqui a nossa equação. dy dt é igual a g de t e de y. E essa função g de t e de y é menos 9,8t mais v0. V0 é uma constante. Velocidade inicial, nesse caso. Y é a variável dependente e t é a independente. Então, a gente está tentando descobrir y. Bom, a partir dessa g de t e de y, a gente sabe a inclinação de y com relação a t em vários pontos. Se eu pegar aqui e botar no zero, eu vou ter uma inclinação bem alta, por sinal. Se eu pegar aqui e botar no ponto 1, 2, quando t for 1 e y for 2, eu vou ter essa inclinação mais próxima da horizontal. Se eu colocar em 2, ponto 2, vai ter essa bem para baixo, negativa com um grande módulo. A partir desses pontos, a gente pode colocar em cada ponto uma representação dessa inclinação. Se a gente fizer um gráfico, esse é o que a gente chama de campo de direções. E uma função que seja a solução da equação diferencial, uma função que, se eu fosse pegar, que se passasse por um desses pontos, onde eu tenho desenhado a minha essa pequena reta de inclinação, a reta tangente da função teria que ser igual, teria que passar da mesma forma por esses pontos, com a mesma inclinação. É o caso, por exemplo, se a gente pegar uma solução, bom, então se a gente olhar para uma solução dessa equação, como a gente fez no slide anterior, uma solução f de t que tem a forma menos 9,8t ao quadrado sobre 2 mais v0t mais uma constante y0 que surge a partir da integração. Se a gente pegar, por exemplo, y0 igual a 3,9 para começar, a gente vai ter uma função cujo gráfico é esse. E como vocês podem reparar, nos pontos em que ela tem desenhado a inclinação, é igualzinho ao campo de direções. Se eu estiver falando de uma solução com outra constante y0, então eu vou ter outro gráfico de função, eu vou ter outra solução. Dessa forma, a equação diferencial ela é bem representada pelo campo de direções, porque o campo de direções ele define várias funções que são as soluções. Para cada ponto diferente, de um valor inicial, eu vou ter uma solução diferente. Então, quando a gente procura a solução de equação diferencial, a gente pode estar procurando, na verdade, uma família infinita de soluções. Quantidade infinita de soluções que fazem valer essa equação. Então, sabendo melhor qual é a natureza das soluções, vem aí mais algumas definições. A solução geral de uma equação diferencial é uma expressão que represente a família de todas as soluções dessa equação. Bom, variando aquele y0, por exemplo, a gente tem várias soluções. Infinitos y0 a gente poderia usar, qualquer número real. Então a gente tem infinitas soluções contempladas pela solução geral. Por exemplo, tenho essa aí. Y igual a seno de t mais 3 sobre 10t mais c é a solução geral da equação dy de t igual a cosseno de t mais 3 sobre 3. Por quê? Porque, bom, se eu derivar esse ponto, essa expressão y, eu vou obter a expressão à direita. E qualquer expressão que tenha essa derivada, pelo teorema fundamental do cálculo, vai ter que variar de y apenas por uma constante c. Então,
Se eu variar a constante, eu tenho todas as soluções possíveis para essa equação. A gente pode estar interessado em uma solução específica, uma solução particular, que é apenas uma função, não só uma família. Então a gente tem um valor dado para essa constante. Por exemplo, se essa constante for igual a zero, então a gente tem uma solução particular para essa equação. Vai valer essa equação para esse y? Sim. Para esse y de t, então é uma solução particular. E para a gente determinar uma solução particular, não basta que a gente entregue a equação. É preciso dar alguma outra condição, porque senão, eu quero saber qual a trajetória de um certo corpo. Dando só a equação diferencial, eu não tenho como saber. Eu tenho que saber de onde ele saiu, por exemplo, como era no caso da queda livre. Bom, aqui eu tenho, se eu te der que y de 0, posição inicial, é igual a 2, então, dada essa equação diferencial, tal como as outras, a minha solução particular vai ser essa. Y é igual a seno de t mais 3 sobre 10 de t mais 2. Então, aí temos uma solução específica. Essa junção entre a equação diferencial e o valor da função em um ponto, que não necessariamente é o zero, mas em algum momento, nos dá um problema de valor inicial, que a gente pode resolver. E hoje a gente vai ver como resolver uma certa classe de equações. As equações diferenciais são ditas separáveis se podem ser reescritas da forma dy dx ou y' de x igual a g de x vezes f de y. Ou seja, eu tenho um termo que depende só de x e um termo que depende só de y e eles têm que estar multiplicando. Se eles estiverem somando, não adianta. Eles têm que estar multiplicando ou dividindo de uma forma ou de outra. Porque a gente vai ver como solucionar de forma fácil isso. A gente pode resolver essas equações jogando f para o outro lado, isolando todo mundo que tem y para um lado, todo mundo que tem x para o outro. Integrando dos dois lados, a gente pode usar essa integração. E aí, dependendo da expressão de f e da expressão de g, a gente tem a solução geral. Vai surgir aqui uma constante de integração por conta dessas integrais e a gente obtém uma solução geral. Um exemplo é o exemplo de crescimento populacional. Modelo populacional de Malthus, que não é o mais complexo, mais preciso, realista que a gente tem, mas é o mais simples de explicar. Eu suponho que a cada unidade de tempo, um indivíduo dá origem a k novos indivíduos. Então, se eu tenho uma população de tamanho p, então cada um desses p indivíduos vai gerar novos k. Então, o meu crescimento da população vai ser k vezes p. Isso é representado por essa equação diferencial. dp de dt é igual a kp. E aqui a gente tem crescimento populacional, então a gente tem que o k é positivo. Bom, essa é uma equação separável. Na verdade, eu tenho um termo que depende de p e eu tenho, na verdade, o termo que depende de t aí é uma constante. Então, nem tem que me preocupar muito com isso. Se a gente resolver da forma como estava explicado anteriormente, a gente tem, passando para o outro lado, 1 sobre p dp é igual a k dt. Não sei se vocês têm como nome das variáveis. Aí eu coloquei p e t por causa de população e tempo, mas é só identificar quem é a variável dependente e quem é independente. Bom, resolvendo integrando dos dois lados, a gente tem ln de módulo de p igual a kt mais uma constante de integração. Claro, dos dois lados, como a integral dos dois lados, surge constante de integração, mas aí é só subtrair uma da outra. Elas se juntam. Desenvolvendo, isolando p, eu tenho que p é igual a mais ou menos exponencial de kt mais c. Na verdade, então é exponencial de kt vezes exponencial de c, que dá uma outra constante que eu vou chamar de c1. E se é positivo ou negativo, eu posso englobar também no C1. Então faz pouca diferença, na verdade. Encontrar uma solução geral, agora
vamos ver um problema de valor inicial. A questão é a seguinte: eu tenho uma espécie de bactérias, uma população de bactérias, onde cada indivíduo dá origem a um logaritmo natural de 3 novos indivíduos a cada hora. Se a população inicial é de 10 indivíduos, qual será a população após 4 horas? Bom, a gente já resolveu a equação diferencial para encontrar a solução geral. A equação diferencial, agora a gente já sabe que o K é a linha de 3. Esse 3 não está multiplicando o P não, tá? Desculpa se isso não ficou claro. A solução geral que a gente encontrou na página anterior é essa. C1 exponencial de ln de 3 vezes t. Desculpa, esse ln de 3, o t não está multiplicando. Ok? Então ele está multiplicando o logaritmo, não o 3. Bom, e a gente quer achar agora a solução particular, para descobrir o que vai acontecer depois de 4 horas, no caso em que a população inicial é de 10 indivíduos. Bom, a gente sabe que a população inicial é de 10 indivíduos, então P de 0 é igual a 10. Se P de 0 é igual a 10, então 10 vai ser igual a C1 vezes exponencial de logaritmo de 3 vezes 0. Exponencial de 0 é 1, então o que eu vou ter é que 10 é igual a C1 vezes 1, obtendo então que C1 é igual a 10. Agora eu descobri qual o valor da minha constante. A constante arbitrária que aparece na integração, quando a gente resolve a solução geral. Sabendo a constante arbitrária, a constante de integração, a gente tem a solução particular. P de t é igual a 10 vezes exponencial de ln de 3 vezes t. E aí, substituindo t igual a 4 horas, eu tenho os 810 indivíduos como resposta da minha pergunta. Bom, esse é um exercício bem simples. Qualquer dúvida, vocês podem procurar lá no AFA. Tanto os professores quanto os monitores estarão dispostos a ajudar. E a aula de hoje fica por aqui. Eu espero que todo mundo tenha entendido bem. A gente deve ver nas aulas síncronas com mais detalhes, mais exercícios. E, bom, gostaria de agradecer ao professor Nuno e aos professores substitutos que trabalharam com ele na preparação do material da disciplina semipresencial, que acabou ajudando também na preparação agora da disciplina do PLA. Também tenho aí as referências de livros que eu usei e gostaria de citar o Desmos, que é o programa que eu usei para fazer aquele gráfico. Bom, com isso, espero que todos tenham bons estudos, bom descanso e nos vemos nas próximas aulas.